Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Loures. Vamos a mais um vídeo, dessa vez sobre dicas para contestação trabalhista. Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, e esse material é um material de apoio que está disponível para vocês na plataforma EAD, ok? Bom, vamos falar então de defesas. E quando a gente fala de defesa, é claro que essa defesa do São Vítor é algo que precisa ser registrado inicialmente. Afinal de contas, nem só de processo se faz uma humanidade, mas sim de lances futebolísticos excepcionais, como essa defesa mitológica de São Vítor no ano de 2013, quando o Clube Atlético Mineiro ganhou sua primeira Copa Libertadores da América. Bom, mas, tirando a brincadeira, né, vamos à defesa trabalhista, aquela prevista no artigo 847 da CLT. Importante dizer, quando a gente fala em defesa, é um conceito amplo, que compreende tanto a defesa direta, que é a contestação, que é o foco aqui da nossa aula, como as defesas indiretas, que são aquelas exceções apresentadas em separado da contestação, sem falar do mérito do processo propriamente dito, como exceção de suspeição, impedimento, exceção de competência territorial, prevista lá no artigo 800 da CLT. Mas aqui o foco da nossa aula é a contestação prevista no 847. O 847 da CLT nos fala, no seu caput, que não havendo acordo, o reclamado vai ter 20 minutos para fazer a sua defesa de forma oral. Só que o parágrafo único ressalva que a parte pode apresentar a defesa escrita. Evidentemente, o nosso foco aqui é a defesa escrita. Então, é o 847, parágrafo único da CLT. Aqui a gente tem um mapeamento da estrutura da contestação. Esses 3 primeiros passos aqui são muito elementares. Por quê? Eles vão ser fornecidos pelo próprio enunciado. O enunciado vai te falar em qual vara está o processo, qual é o número do processo, qual é o nome das partes. A qualificação aqui não tem nem aquela polêmica da reclamação trabalhista, se você coloca os dados ou não, porque as partes já estão qualificadas. Porque elas foram qualificadas quando? Na petição inicial. Então aqui você só coloca o nome da parte e fala, já qualificada nos autos. O nome da peça, contestação, e o artigo que lhe fundamenta, que é o 847, parágrafo único da CLT. O nome do autor, também já qualificado nos autos, e aí as teses, efetivamente, dentro da contestação, que a gente divide elas em uma ordem técnica, em que no primeiro momento a gente aborda as preliminares, depois prejudicial de mérito, que é prescrição, e depois as questões de mérito. Aí fazemos o tópico dos pedidos e encerramos a nossa contestação, com aquele fechamento de local, data, advogado, OAB. É importante dizer aqui que esse tópico de conclusão, esse tópico de pedidos aqui, na verdade, ele é bem mais simples do que o da petição inicial. Aqui é uma estrutura com no máximo 2 parágrafos, em que você vai mencionar o seguinte: se tiver alguma preliminar, por exemplo, você vai renovar o pedido de acolhimento da preliminar, indicando qual que é. Se tiver prescrição, você vai renovar o pedido do acolhimento da tese de prescrição e, no mérito, pedir improcedência total dos pedidos. Requerer que o reclamante seja condenado em honorário de sucumbência, com base no 791A da CLT, e requerer a produção de prova por todos os meios em direito admitidos. E aí, depois disso, você já vai encerrar a sua peça, com local, data, advogado OAB. Vamos aqui a alguns princípios básicos, para a gente não esquecer ao longo da contestação. Princípio da eventualidade
e princípio da impugnação específica. Você pode ter uma preliminar muito boa, que tem o poder de acabar com o processo, como, por exemplo, uma preliminar de coisa julgada. Mas ainda assim, pela eventualidade, caso o juiz não acolha a sua preliminar, você tem que escrever na sua contestação sobre o mérito. Porque senão vai ter operado a preclusão consumativa. No momento que você apresentou a contestação, você perdeu a oportunidade de falar sobre ela de novo. Então, você não poderia emendá-la depois. E nesse sentido, o princípio da impugnação específica também, porque você tem que buscar rebater tudo que a parte está pedindo na petição inicial. Porque tudo aquilo que você não rebate, você está concordando com ele. Então, ainda que você verifique que todos os pedidos estão prescritos, ou que tem uma preliminar muito robusta, você sempre tem que falar do mérito. Sempre tem que falar do mérito. Em respeito ao princípio da eventualidade, caso a preliminar ou a prescrição não seja acolhida, segue a defesa de mérito. Tem que falar do mérito. E aí, na impugnação específica, a dica que eu dou é no seu rascunho, você enumera os pedidos do enunciado, que está dizendo que a petição inicial está fazendo, e faz um cara crachá ali, ó, busca rebater pedido por pedido, para não deixar nenhum de fora. Geralmente, cada pedido do enunciado vai ser um dos tópicos para a pontuação do mérito da contestação. Então vamos destrinchar essas teses que você tem que abordar ali. Primeiro, o endereçamento e o número do processo. São dados que o enunciado vai ter te fornecido. Aí você só vai escrever bonitinho. Como aí, ó. Ao juízo da 13ª Vara do Trabalho de Betim. Autos de número. E aí coloca o número do jeitinho que está no enunciado. Depois disso, tem que pular 10 linhas? Olha a cara dessa menininha aí para essa pergunta. Evidentemente que não, tá? Não existe previsão legal para isso. Não existe previsão em edital da OAB, nem nada parecido. Então, nada de pular 10 linhas. Às vezes as linhas até acabam por causa disso. E aí depois você precisa ter que escrever alguma coisa no final e não tem mais linha. Na qualificação, como disse, as partes já estão qualificadas, então fica uma menção mais simples, né? Depois que indica ali o número do processo, igual tá aí, ó. Louro José da Silva, já qualificado devidamente nos autos. Por meio de seu advogado, vem apresentar a sua contestação, conforme o 847, parágrafo único da CLT, em processo ajuizado por João da Silva, já devidamente qualificado também, conforme segue exposto. E aí, depois dessa qualificação na contestação, você vai abordar as teses. Primeiro ponto, abordar todas as possíveis preliminares. O professor vai ter preliminar? Depende do enunciado. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha 10, pode ser que não tenha nenhuma. Tem que ler o enunciado e tentar identificar a preliminar. Depois, prejudicial de mérito, que é prescrição. Verificar se tem prescrição bienal ou quinquenal. Depois, nas teses de mérito e rebatendo um por um dos pedidos feitos na petição inicial. Então, sobre as preliminares. Preliminar. Pré. Aquilo que vem antes. Liminares. Do mérito. Então, aquilo que vem antes do mérito e tem o poder máximo de gerar a extinção do processo sem resolução de mérito. Nós temos um rol muito bom para vocês se lembrarem dessas preliminares, que é o rol do 337 do CPC. Ele é um rol exemplificativo, não é taxativo. Tem mais algumas hipóteses soltas no CPC, como no artigo 485 da CLT. Mas ele tem 13 hipóteses. Então, é um excelente artigo para você
usar como um parâmetro inicial ali na busca de alguma preliminar, porque ele vai te lembrar sobre elas. Cuidado, lembrar que não é só pegar o CPC, porque você usa o CPC em compatibilidade com a CLT. O 769 da CLT fala que você só pode usar o CPC se atender a 2 requisitos: omissão na CLT, compatibilidade com os princípios do processo do trabalho. Então, por exemplo, perempção, que é a perda do direito de ajuizar a ação. É uma preliminar do 337. Mas o conceito de perempção está escrito na CLT. Então, a gente tem que usar o conceito da CLT, lá nos artigos 731, 732 da CLT, que basicamente é o seguinte: se o autor, trabalhador, faltou na audiência, o processo é arquivado. Aí ele ajuizou de novo e faltou de novo na segunda audiência seguida, gerando 2 arquivamentos seguidos por ausência dele na audiência, incorre na pena da perda do direito de ajuizar por 6 meses. Essa é a nossa perempção. E ela é uma preliminar no 337 e é uma preliminar no na nossa contestação. Claro, se tiver te dando esse fato no enunciado. Você nunca pode criar um fato, ele sempre tem que estar no enunciado. Depois que analisou as preliminares, vai para a prescrição. E aí tem que relembrar da prescrição bienal e da quinquenal. Ou seja, quando termina o contrato de trabalho, o empregado tem até 2 anos para ajuizar o processo. Se a data, então aqui você tem que prestar atenção nas datas do enunciado. Primeira data que você vai olhar a data do ajuizamento. Anota ela no seu rascunho. Ajuizamento, coloca lá a data. Depois você vai pegar a data do fim do contrato de trabalho e anota lá no seu rascunho. Fim do contrato de trabalho. Se ele tiver ajuizado depois de 2 anos do fim do contrato, aí tem a prescrição bienal. E aí todas as parcelas condenatórias estarão prescritas. Que a prescrição bienal, ela é também chamada de prescrição total. Porque se der prescrição bienal, todas as parcelas estão prescritas. Se tiver ajuizado dentro do prazo de 2 anos, aí você vai analisar a prescrição quinquenal. Você vai pegar a data do ajuizamento, olhar para trás e vai enxergar os últimos 5 anos. O que tiver atrás dessa data está prescrito. Para fundamentação da prescrição, tanto faz o artigo 11 da CLT ou o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Depois de verificou prescrição, você vai para as teses de mérito. E aqui qual que é a sua missão? Encontrar argumentos para desqualificar o pedido. Finalizar cada tópico aqui pedindo a improcedência do pedido. Na tela seguinte eu vou dar um exemplo para vocês de um tópico de mérito de contestação. Olha só. Sobre horas extras. Está dizendo que o reclamante pediu o pagamento de horas extras, alegando que trabalhava de 10 às 17 com 1 hora de intervalo. Ué, gente, se ele trabalhava de segunda a sexta, 5 vezes por semana, de 10 da manhã até às 17 horas, daria 7 horas de trabalho. Mas está dizendo que ele tinha 1 hora de intervalo. Então, na verdade, ele trabalhava 6 horas por dia. O limite de jornada de trabalho diária previsto na Constituição, no artigo 7º, inciso 13, é de 8 horas diárias. Então, se ele trabalhava só 6, ele não tem direito a hora extra. Você fala, ué, mas ele não tem direito. Mas essa é a grande questão da contestação. O pedido tem que estar errado. Porque se ele não tivesse errado, não ia ter como você contestar ele, entendeu? Então, no enunciado, o pedido vai ter que estar errado. Você tem que fazer um trabalho investigativo para identificar aonde que ele está errado.
Então, nesse caso, você explica que o trabalho estava dentro do limite de jornada permitido pelo artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, não tendo direito às horas extras. Assim sendo, pede-se a improcedência do pedido. Novamente, aqui dentro do tópico, uma estrutura dissertativa. Introdução, em que você explica o que foi pedido. Desenvolvimento, que você explica o porquê que o pedido está errado. E conclusão, em que você conclui pedindo a improcedência do pedido. E aí você vai fazer isso pedido por pedido. Cada pedido inicial vai ser um tópico da sua defesa de mérito. E sempre enumerando esses tópicos, até para facilitar a compreensão da sua prova. Ainda existe uma possibilidade dentro da contestação, que é a chamada reconvenção, que é quando o réu quer fazer um contra-ataque ao autor e pedir para o autor ser condenado a lhe pagar algo. A OAB já cobrou uma vez contestação com reconvenção na prova de segunda fase de direito do trabalho. A dinâmica era mais ou menos a seguinte: a empregada, salvo engano, de nome Estela, tinha sido demitida, ficou brava, saiu com muita raiva, pegou uma pedra e quebrou um vidro da empresa. E o enunciado te informa que esse vidro custou lá, por exemplo, R$ 400 e te apresenta as notas fiscais. O que a OAB queria que você fizesse? Abrisse um tópico a mais. Lá dentro dos seus tópicos de mérito, falou do último tópico de mérito, você abriria um tópico a mais da reconvenção. Explicar. Olha, ela causou um prejuízo para a empresa. Então ela tem que pagar por isso. É a ideia da própria responsabilidade civil, lá do 927 do Código Civil. E pediu o pagamento do preço desse vidro que teve que ser instalado. No caso lá, salvo engano, esses R$ 400. A base legal é o CPC, para reconvenção, o 343 do CPC, e o 791A da CLT, tá 797 tá errado, 791A, parágrafo 5º, fala ainda que são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Então, além da sucumbência no processo principal, você vai pedir a sucumbência pela reconvenção. E aí, depois que termina todos os tópicos de defesa, você faz aquele tópico de conclusão que a gente tinha conversado anteriormente, em que, se houver preliminar ou prescrição, você renova o pedido para que essas teses sejam acolhidas. E no mérito, a improcedência do pedido faz 2 requerimentos: condenação do reclamante em honorário de sucumbência e produção de provas. Pede o deferimento e faz o fechamento com local, data, advogado OAB, e assim finaliza a sua contestação. Se tiver reconvenção, além desses requerimentos, você vai mencionar o honorário de sucumbência pela reconvenção, vai pedir, no tópico de conclusão, a procedência da reconvenção e ainda indicar o valor da causa da reconvenção. Só vai ter valor da causa nessa peça se tiver reconvenção. Se não tiver contestação, não tem valor da causa. Ok?